Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo da nossa disciplina de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Muito bem, pessoal, a aula número 2, objeto de conhecimento, unidades de medida de comprimento, medidas de massa e do tempo. No detalhamento, nós teremos unidades do Sistema Internacional para as grandezas fundamentais, conversão de unidades de comprimento, massa e tempo. E é isso, pessoal. Então, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, pessoal. Vamos, então, aqui estudar hoje as unidades do Sistema Internacional, as grandezas físicas, as conversões de unidades das medidas mais importantes, das grandezas mais importantes, como comprimento, massa e tempo. Então, primeiramente, vamos definir aí o que são as grandezas físicas. Muito bem, pessoal. Uma grandeza, pessoal, é aquilo que você pode medir, uma coisa que você pode mensurar e determinar sua exatidão através de um número e uma unidade de medida. Então, grandezas físicas são somente as propriedades mensuráveis, ou seja, aquilo que eu posso medir de um fenômeno, corpo ou substância. É necessário que essas propriedades possam ser expressas quantitativamente. E o que isso significa? Representar através de um número e de uma unidade de medida. Nós vamos ter na física, pessoal, dois tipos de grandezas. As grandezas que são conhecidas como grandezas escalares, e daqui a pouco você vai conhecer o outro tipo, que são as grandezas vetoriais, mas vamos começar a falar sobre as grandezas escalares. O que são grandezas escalares, então, pessoal? São aquelas grandezas caracterizadas por meio de um número, que é a sua magnitude, a sua intensidade ou o seu módulo, e de uma referência de tamanho, ou seja, sua unidade de medida. Então, grandeza escalar é aquela que fica completamente definida quando eu represento essa grandeza através de um número e de uma unidade de medida. Como exemplo, a gente pode ter aí na imagem, né, o tempo. Você viu aí na imagem que tinha um reloginho representando, então, a medida de tempo. Quando você expressa uma medida de tempo para qualquer pessoa, por exemplo, quanto tempo leva a aula que você está assistindo? A pessoa responde, a aula vai ter duração de 30 minutos. Então, quando se fala 30 minutos, se falou exatamente de uma grandeza física, que é o tempo. 30 é um número que define a quantidade, e o minuto é a unidade de medida. E quando você fala isso, você define exatamente, a pessoa consegue entender com exatidão que a aula vai ter aquela duração de 30 minutos. Você não precisa de mais nenhuma informação adicional para que a pergunta seja completamente respondida. Muito bem, pessoal, vamos falar agora das grandezas vetoriais. Grandeza vetorial é um pouquinho mais detalhista, um pouquinho mais complicado da gente entender o conceito. Porque são aquelas grandezas que são representadas por um número, tá, que é a sua intensidade, módulo ou magnitude. Além disso, do número, eu também tenho a unidade de medida, como na grandeza escalar. Agora, além dessas informações, também teremos outras informações, que é uma orientação formada por uma direção e um sentido. Então, nós costumamos dizer que uma grandeza vetorial ela estará completamente representada quando eu tenho um módulo, que é o número, uma direção e um sentido. Para a gente entender aí na imagem, a gente tem essa situação da força. Nós temos aí na imagem uma pessoa puxando uma caixa, certo? E aí ela está aplicando uma força nessa caixa para que essa caixa se desloque. Claro, né? A pessoa puxando para lá, ela está aqui representando, puxando para cá,
e aqui tem uma força, né, pessoal? Uma força que está no cabo. Essa força é uma grandeza vetorial, a gente representa por uma setinha aqui em cima da letra, é um dos tipos de representação. A força é uma grandeza vetorial por quê? Porque não somente eu tenho que informar qual é a intensidade dessa força, mas eu tenho que dizer qual é a direção dessa força. Veja, a direção dessa força é uma força inclinada, né, de um ângulo θ aqui na imagem, está pequenininho, mas a gente tem aqui o ângulo. Então, esse ângulo me dá a direção da força. Ela está inclinada aqui, ó. A força está inclinada. E um sentido, porque essa caixa vai ser arrastada da esquerda para a direita, e não para cima, ou para baixo, ou para o outro lado. Então, quando eu vou caracterizar a força, eu preciso dizer a intensidade, como, por exemplo, eu vou dizer que esse F aí vale 50 newtons, por exemplo, que é a unidade de força, que a direção é inclinada de um ângulo θ qualquer aí, 20 graus, por exemplo, ou 30 graus, e também ela vai da esquerda para a direita. E aí eu preciso dar todas essas informações para que eu defina exatamente a força com que a pessoa está puxando esta caixa. Então eu digo que a força é uma grandeza vetorial. E todas as grandezas vetoriais só estarão bem definidas quando eu informo módulo, direção e sentido. Módulo é a intensidade, a direção e o sentido são referências. E também eu tenho que colocar, claro, uma unidade de medida. Eu não posso representar nenhuma grandeza sem uma unidade de medida. Bem, pessoal, agora vamos falar de uma grandeza muito importante para o nosso estudo, né? Para o nosso estudo da física. É a grandeza de comprimento. Então, a gente vai estudar agora as medidas de comprimento. Bem, pessoal, o comprimento pode ser medido em várias unidades, não é? De várias maneiras diferentes. Por comparação, por exemplo, a gente mede o comprimento por comparação de uma medida padrão. Essa medida padrão, ela pode ser o centímetro, o milímetro, a polegada, certo? A milha, o quilômetro. Existem muitas unidades de medida para o comprimento. Então foi necessário uma padronização dessas unidades de medida, não só do comprimento, mas também de todas as unidades de medida que existem na física para medir as grandezas. Essas medidas, elas foram padronizadas por um sistema que nós chamamos de Sistema Internacional de Unidades e chamamos pelo símbolo de SI. E para o comprimento, a unidade de medida internacionalmente aceita é o metro. Então, unidade de medida para o comprimento é o metro. Se você for escrever um trabalho científico, qualquer informação sobre comprimento, que seja pública, essa medida, pelo Sistema Internacional de Unidades, ela tem que ser dada em metros. Tá certo, pessoal? Então, a unidade de medida do SI é o metro. E, além disso, a gente tem os múltiplos, né, dessa unidade de medida, que são as outras unidades, como o decâmetro, que é o Dan, o hectômetro, que é o HM, e o quilômetro, que é muito conhecido no nosso dia a dia, né, pessoal? Muitas vezes nós dizemos medidas de comprimento, de distância, de altura, de profundidade, a gente comumente coloca essas distâncias em quilômetro, né, que é o mais usado. Mas o quilômetro não é a unidade padrão. A unidade padrão é o metro, tá, pessoal? Temos também os submúltiplos da unidade padrão, que é o metro, ou seja, medidas menores que um metro, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Quando você tem aí a sua régua, por exemplo, que você usa para estudar, né? Uma régua, todo estudante carrega uma régua na sua bolsa. E se você olhar a sua régua, ela está em centímetros e subdividida também em milímetros. Então, geralmente, as réguas mais comuns, elas têm 30 centímetros ou 300 milímetros, né, que é o submúltiplo também da unidade padrão, que é o metro. Então, aí no final da cartela, você tem as relações, né, pessoal? 1 metro é igual a 0,1 Dan, que é o decâmetro.
que também é igual a 0,01 hectômetro, que é o HM, e vale 0,001 quilômetro. Ou seja, 1 metro é uma pequena parte de 1 quilômetro, também é uma pequena parte de 1 hectômetro, e vale 0,1 decâmetro. Agora, pessoal, 1 metro ele tem 10 decímetros, que também 1 metro tem 100 centímetros, e 1 metro tem 1000 milímetros. Para a gente organizar essas informações, nós temos aqui uma tabela para você, para mostrar para você aqui. Uma tabela que ajuda também a converter unidades de medida, ou seja, quando uma medida está em milímetro e eu quero transformar para metro, ou quando uma medida está em quilômetro e eu quero transformar para metro, eu posso usar essa tabelinha aqui, que tem as setas, né? Se eu quiser ir do quilômetro para o hectômetro, por exemplo, basta que eu multiplique por 10. Ou seja, 1 quilômetro tem 10 hectômetros. E aí, se eu quiser ir do hectômetro para o decâmetro, eu também multiplico novamente por 10 e assim por diante. Vou multiplicando por 10, quando eu quero transformar de quilômetro para hectômetro, para decâmetro, e aí chega no metro, que é a unidade padrão, e aí vem o decímetro, o centímetro e o milímetro. Se eu quiser fazer o contrário, se eu tiver uma medida em milímetro e eu quiser transformar ela para o centímetro, aí eu vou dividir, ao invés de multiplicar, eu vou dividir essa medida por 10. E assim por diante, do centímetro para o decímetro eu divido por 10 novamente, do decímetro para o metro eu divido novamente por 10, e assim sucessivamente, até chegar lá no quilômetro, se eu tiver esse interesse. Bem, pessoal, para a gente colocar em prática essa situação de transformar essas unidades de medida, esses múltiplos, né, e submúltiplos da unidade padrão, que é o metro, nós temos aqui um exemplo para resolver para você. Olha aqui, eu quero converter ou transformar, certo? 5.000 milímetros para decímetro, para decâmetro, para metro, né? Para centímetro, para decímetro, para metro, para decâmetro, hectômetro e quilômetro. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver aqui na nossa solução, então. Vamos colocar aqui a nossa solução na tela. Eu vou explicar aqui para você na nossa TV interativa para que você possa, então, compreender o que aconteceu. Veja, eu tinha aqui uma medida que estava em milímetro. Na verdade, aqui, ó, a medida é 5.000 milímetros. Tá? Estava em milímetros a medida. Então, o que é que eu quero? Eu quero transformar primeiro para centímetro. Eu quero vir do milímetro para o centímetro. O que é que eu faço, então, para fazer essa transformação? Eu vou pegar aqui o 5.000 e eu vou dividir ele por 10. Então, o que acontece quando eu divido 5.000 por 10? 5.000 dividido por 10, aqui olha a primeira solução, que é para transformar de milímetro para centímetro. Eu simplesmente divido 5.000 por 10, que está aqui, ó, e então eu vou dizer que 5.000 milímetros é a mesma coisa que 500 centímetros. Então já transformei para centímetro, bastou dividir por 10. Agora, pessoal, como eu quero ir agora, eu já estou em centímetro, eu quero ir para decímetro. Certo? Eu quero ir para decímetro. Então eu pego os 500 centímetros e divido novamente por 10. Porque aqui na tabelinha, se eu quiser ir do centímetro para o decímetro, eu divido por 10. Então eu pego o 500 aqui, agora na segunda linha, ó, eu pego o 500 e divido por 10. 500 dividido por 10 é 50. Basta tirar um zero, né? E aí eu vou dizer que 5.000 milímetros tem 50 decímetros. E aí eu quero ir do decímetro para o metro. Olha só, eu divido por 10 novamente. Olha aqui na terceira linha, 50 decímetros dividido por 10, eu vou ter 5 metros. Ou seja, se eu quisesse simplesmente transformar do milímetro para o metro, era só dividir por 1.000. Né? Porque eu dividi por 10 e por 10 de novo, dá dividir por 1.000. E aí, 5.000 milímetros dividido por 1.000 dá 5 metros. Então, 5.000 milímetros tem 5 metros. Bem, eu quero ir agora do metro para o decâmetro. Então, eu divido por 10 novamente. Eu pego aqui ó, na quarta linha, 5 dividido por 10.
Então, 5.000 milímetros tem 0,5 decâmetro. E aí eu quero ir do decâmetro para o hectômetro, eu divido por 10 novamente, aqui, ó, 0,5 dividido por 10 é 0,05 hectômetros. E, finalmente, na última linha, eu divido por 10 de novo para ir do hectômetro para o quilômetro. E aqui eu descubro, então, que 5.000 milímetros é a mesma coisa aqui, 0,005 quilômetros. Certo? Então, aí está, pessoal, um exemplo aí prático para você de como é que a gente converte essas unidades de medida. É claro que se eu tivesse uma unidade de medida que tivesse em quilômetro e eu quisesse ir para o metro, aí eu ia multiplicando ao invés de estar dividindo. Usando essa tabelinha aí, a gente pode fazer essa conversão facilmente. Ou então, se a gente não tivesse a tabela, a gente podia fazer uma regra de 3, sabendo das relações que existem entre esses múltiplos e submúltiplos do metro. Bem, pessoal, falamos aí das unidades padrões do SI, que é o metro e os seus múltiplos e submúltiplos, mas também nós temos outras unidades de comprimento para comentar aqui com você, né? Como curiosidade, por exemplo, eu trouxe aqui duas para você, né? Uma unidade de comprimento muito falada aí na astronomia é o que a gente chama de ano-luz. O que é o ano-luz, hein, pessoal? Olha só, ano-luz, tem muita gente que confunde, por causa da palavra ano, acha que essa unidade de medida é uma unidade de tempo. Não é unidade de tempo. O ano-luz é uma unidade de comprimento, tá? O ano-luz é a distância que a luz atravessa o vácuo em um ano juliano. Um ano terrestre, né, pessoal? Um ano juliano é um ano terrestre. Então, o que é o ano-luz? É a distância que a luz percorre com a velocidade que ela tem. A velocidade da luz é muito alta. 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Um valor aproximado, né? Então, a essa velocidade, ela é percorrendo uma trajetória que tem duração de um ano, aí essa distância que ela percorreu é o que a gente chama de ano-luz. E está aí a relação para você, olha só como é uma unidade de medida, é um valor até difícil da gente ler por causa dessa quantidade de zeros que nós temos aí, né? Veja que isso aí está em quilômetro, né? Se tivesse em metro, ia adicionar mais 3 zeros ali no final, mas um ano-luz é uma distância extremamente grande, certo? E ela é usada astronomicamente para medir distância entre estrelas, entre planetas, certo? Distâncias que são muito grandes. Temos uma outra também que é conhecida como parsec. Também é uma unidade de distância. O parsec é uma unidade de distância usada em trabalhos científicos de astronomia para representar distâncias estelares, equivalente à distância de um objeto cuja paralaxe anual média vale 1 segundo de arco. Complicado, né, pessoal? Mas aí, olha só, um parsec é 3,08, 568 vezes 10 a 16 metros, é um valor bem maior, muito maior até, que a distância que é chamada de ano-luz. Então aí nós temos duas unidades de medida astronômicas, né, que eu trouxe aqui como curiosidade para você conhecer. Bem, pessoal, deixamos agora de falar das unidades de comprimento para poder falar das unidades de tempo. Agora estaremos falando de unidades de tempo. Como é que se mede a grandeza tempo no padrão do Sistema Internacional? Observe aí, gente, que a unidade padrão do SI para o tempo não é o minuto nem a hora, gente, é o segundo. Olha que interessante, né? O segundo é a unidade padrão para o Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, trabalhos científicos onde você tem que definir um valor de tempo, você tem que colocar lá o valor em segundos, né? Porque é adotado pelo Sistema Internacional de Unidades como unidade para o tempo. Ainda é comum medir o tempo em minutos e horas, né? É no nosso dia a dia, pessoal. No nosso dia a dia, ninguém mede tempo em segundo, né?
a gente fala de minutos e horas, isso é normal, por exemplo. Como eu dei o exemplo no início da aula, quanto tempo demora a nossa aula? 30 minutos, olha, eu falei uma unidade que não era o segundo. Se eu fosse falar em segundos, ia ficar difícil da pessoa mensurar, né? Porque tem que multiplicar por 60, dá 1.800 segundos, né? A duração da nossa aula, que são 30 minutos ou meia hora, que também se fala muito, né? 30 minutos é a metade de uma hora. Então, 0,5 horas. Temos aí também para você uma tabelinha, como nós mostramos lá para a unidade de comprimento, que mostra a conversão das unidades de tempo. Aí nós temos as três mais utilizadas, né? As duas mais utilizadas e a unidade do SI, que é o segundo. E aqui eu tenho, olha só, se eu quiser ir de segundo para minuto, eu divido o valor por 60. Se eu quiser ir do minuto para hora, eu também divido novamente por 60. Se eu quiser ir diretamente do segundo para a hora, eu vou dividir por 3.600. Se eu quiser fazer o contrário, por exemplo, eu estou em horas e quero saber em minutos, eu multiplico agora por 60. Se eu quero ir do minuto para o segundo, eu multiplico também por 60. E se eu quero ir direto da hora para o segundo, eu vou multiplicar por 3.600. Então, para a gente colocar em prática isso que a gente viu agora, essas conversões de unidade de tempo, vamos ao nosso exemplo número 2 da aula de hoje. Converter 5 horas em minutos e em segundos. Tá, pessoal? Então, nós temos aí um valor de 5 horas e nós queremos colocar esses valores aí em minutos e em segundos. Vamos à solução? A solução está na cartela aqui, eu vou explicar para você direitinho, bem bonitinho. Veja que agora nós temos um valor que está em hora que vale 5 horas. E eu quero transformar isso primeiro para minuto. O que eu tenho que fazer? Olha o que a tabelinha me diz. Eu pego esse valor que está em horas e eu vou dividir ele, vou multiplicar por 60 para encontrar o valor em minutos. Então, se eu tenho 5 horas, eu simplesmente multiplico esse valor por 60 e eu encontro o valor de 5 horas em minutos. É o que está aqui na nossa primeira linha da solução, veja só, 5 horas multiplicado pelo valor 60, porque uma hora tem 60 minutos, né, pessoal? E aí 5 horas são 300 minutos. 5 horas equivale então a 300 minutos. Agora, eu quero também transformar do minuto para o segundo. Eu já transformei para minuto, agora eu quero ir para o segundo. Então são 300 minutos aqui na segunda linha, ó. 300 minutos é a mesma coisa que 5 horas, só que quando eu multiplico de novo por 60, eu vou encontrar o valor em segundos, porque de minuto para segundo eu vou multiplicar novamente por 60. Então, 300 vezes 60, né, pessoal? 3 vezes 6 aqui é 18. E aí são 3 zeros que eu tenho aí. Tem 2 zeros lá do 300 e 1 zero do 60. Eu coloco 3 zeros atrás do 18. E aí fica 18.000 segundos, né, pessoal? Então, 5 horas vai ter 18.000 segundos, tá certo? Então, aí eu converti 5 horas para minutos e para segundos. Muito bem, pessoal. Vamos agora continuar a nossa aula agora falando de uma outra grandeza interessante, mas antes disso, a gente tem aqui uma pequena animação para você, que está aqui ao meu lado, né, mostrando aí essa situação da unidade de tempo. Veja só, né, pessoal? Nós temos aí um relógio que ele está mostrando que 1 hora tem 60 minutos. Olha só, o ponteiro dos minutos ele vai dar uma volta inteira, certo? E aí, quando ele chegar de novo no 12, vai se decorrer 1 hora, mostrando que 1 hora tem realmente 60 minutos, né, pessoal? Tá certo? Muito bem, pessoal. E agora, nós vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo, falando das medidas de massa. Veja, as grandezas mais importantes para a gente nesse começo de estudo.
comprimento, massa e tempo. São grandezas fundamentais do sistema internacional. Fundamentais da física, né? Veja, as unidades de massa, para a unidade de massa, o padrão que nós temos é o quilograma. A unidade padrão do sistema internacional para a massa é o quilograma. Tem muita gente que acha que é a grama, mas não é a grama, né? E, aliás, o quilograma é um dos padrões do SI que levam em consideração um prefixo, né? Que é o prefixo quilo. O prefixo quilo vale 1000. Onde você vê quilo na frente é porque é 1000 vezes alguma coisa. Então, quando eu falo quilograma, é 1000 vezes a grama. E aí isso vai me dizer que 1 quilograma tem 1000 gramas, tá certo? 1 quilograma equivale a 1000 gramas. E o quilograma, gente, é a unidade do sistema internacional para a massa, para medir a massa. Olha só, nós temos aí os múltiplos e submúltiplos da grama. Porque, na verdade, a grama é a unidade fundamental, mas a adotada pelo SI foi o quilograma. Então, veja aí na relação que nós temos que uma grama tem 10 decagrama, ou 100 centigramas, ou 1000 miligramas. Um grama também tem 0,1 decagramas, né? E também 0,01 hectograma. Vamos aí à nossa tabelinha agora que vai aparecer para as unidades de medida de massa, como nós vimos lá, tanto na unidade de tempo quanto na unidade de comprimento, a gente tem uma tabelinha aqui mostrando também essa questão das conversões das medidas de massa, tá, pessoal? E olha só, a gente tem aqui o quilograma, que é a unidade principal. Se eu quero ir do quilograma para o hectograma, eu multiplico por 10. Se eu quero ir para o decagrama, eu multiplico por 10 de novo. E aí eu chego na grama multiplicando por 10 novamente. Se eu quiser fazer o contrário, eu faço a divisão por 10. Tá? Então, se eu tiver no miligrama e quiser ir para o centigrama, eu vou dividir por 10. Para o decigrama, eu divido por 10 de novo. Para chegar no grama, eu divido por 10 novamente e assim sucessivamente. Tá certo? E agora, nós vamos comentar aqui com vocês sobre outras medidas de massa. Assim como nós comentamos lá nas outras medidas de comprimento, temos outras medidas de massa, como, por exemplo, a tonelada, pessoal. A tonelada é uma unidade de medida de massa utilizada para descrever quantidades equivalentes a 1000 quilogramas. Veja, então, quando a gente fala de tonelada, a gente está falando de 1000 quilogramas, tá certo? É muita massa uma tonelada, certo? Então, uma tonelada vale 1000 quilogramas. Nós também temos uma unidade de medida muito usada nos países de língua inglesa, que é a libra. A libra é uma unidade de massa equivalente a exatamente 0,45359237 quilogramas. Então, uma libra é quase meio quilograma, é quase meio quilo uma libra. Veja, 0,45 é quase 0,5, né, pessoal? Então, é quase meio quilograma. Pessoal, chegamos ao final aqui da nossa aula. Eu encerro aqui a minha aula com vocês, espero que vocês tenham gostado. E nós estaremos aqui numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal, até a outra aula.